Mano, imagina essa batalha. Gamma Jack, um dos super-heróis mais aterrorizantes e perigosos do mundo das animações, versus Metro Man, um dos super-heróis mais arrogantes e poderosos no mundo das animações. E somente um poderia sair vivo nessa. Quem você acha que venceria? Bem, é isso que você descobrirá nesse vídeo, onde eu analisarei os dois e imaginarei como seria a batalha entre eles. Eu me chamo Ben Zero, você tá no Rebaixamento Gag e bora pro vídeo. Vamos começar primeiro com Gamma Jack, já que ele é desconhecido e temos que conhecer melhor ele. Bem, o Gamma Jack nunca teve sua origem dos seus poderes e sua vida pessoal revelada pela ANS, que para quem não sabe é uma sigla para Agência Nacional de Supers, e essa é uma organização que é basicamente o registro dos super-heróis. Enfim, por mais que não sabemos da sua origem e nem a sua vida pessoal, sabemos pelo menos da sua personalidade e seus poderes. E sua personalidade eu não vou me aprofundar muito, já que esse não é o foco do vídeo, além de muito provavelmente você ter visto por aí em algum vídeo short por aí pela internet, já que ele ficou muito famoso há um tempo atrás. Mas de qualquer forma, o Gamma Jack é um cara bastante aterrorizante, bem similar ao Capitão Pátria, já que ele é um arrogante que acha que é o melhor e maior do mundo, que não se importa com ninguém e só prioriza salvar mulheres bonitas por elas serem bonitas. Além dele matar seus inimigos, ter impulsos megalomaníacos e também achar que os super-heróis são uma raça superior aos seres humanos. Ou seja, ele acha que os super-heróis são deuses na Terra, basicamente o Capitão Pátria. Enfim, os poderes do Gamma Jack são principalmente como conseguir controlar e manipular radiação gama, podendo ir desde simples queimaduras até desintegração completa, desintegrando ossos, órgãos, pele, enfim. E com esses poderes, graças aos arquivos da Operação Cronos, podemos ver que ele era considerado o segundo mais forte, já que ele ficou abaixo somente do Senhor Incrível em nível de ameaça, com um nível de ameaça de 7.1, além dele ter derrotado a segunda versão mais poderosa do Omnidroid, mostrando que ele é muito forte e poderoso. Mas será que ele ainda teria alguma chance contra o Metro Man? Bem, vamos por partes. Bom, primeiramente eu gostaria de falar para vocês que, diferente do Gamma Jack, nós sabemos bastante sobre o Metro Man, já que ao contrário do Gamma Jack, o Metro Man pelo menos teve tempo de tela, mesmo que seja pouco, já que o filme não é dele. E como eu falei, pouco tempo de tela, já que nós também sabemos muito pouco sobre Metro Man, como, por exemplo, a sua vida pessoal, já que não sabemos nem sequer se ele tem uma identidade secreta, só sabemos pelo menos a sua origem por completo. E sua origem é literalmente a origem do Superman, só que com algumas mudanças, como por exemplo o fato de seu planeta ter sido engolido por um buraco negro e ter sido criado por um casal de bilionários, ele sabia usar seus poderes desde quando ele era recém-nascido, e por aí vai. Até os seus poderes são iguais aos do Superman, já que ele tem literalmente todos os poderes do Superman: voar, super resistência, super velocidade, super força, olhos laser e por aí vai. Mas o que difere dele entre os outros e faz ele ficar muito famoso não é só sua personalidade, já que ele tem uma personalidade muito marcante, e sim o quão forte ele também é. E eu acho que eu nem preciso sequer mencionar sobre seus feitos de velocidade, já que dispensa apresentações. O cara conseguiu literalmente parar o tempo e ter uma crise de meia-idade que durou provavelmente horas ou até dias, pensando e refletindo sobre a sua vida em menos de, sei lá, um milésimo. Ele é muito rápido. Mas, tirando essa velocidade, não sabemos praticamente nada sobre ele. Mas isso não tira o fato de nós conseguirmos comparar ele ao Gamma Jack. É exatamente isso que vamos fazer agora, pois chegou a hora do combate. Bem, o primeiro eu vou comentar a favor do Gamma Jack, dizendo suas vantagens que poderia fazer ele ganhar do Metro Man. Depois eu vou comentar a favor do Metro Man, dizendo suas vantagens que poderia fazer ele ganhar do Gamma Jack, beleza? Enfim, quero começar falando que o Gamma Jack, ele tem como seu principal poder controlar e manipular a radiação gama, podendo fazer o que ele bem quiser com a radiação gama, uma das coisas mais poderosas que existe na nossa realidade. Sério, essa coisa é fatal para literalmente qualquer coisa que você possa imaginar aqui na Terra, já que ela é basicamente um elemento espacial, algo natural do espaço que é radioativo.
E no filme do Megamente, o máximo que o Metro Man conseguiu resistir foi a uma caixa de som, pelo menos é o que vimos no filme. E pra ser bem sincero, eu sinceramente acho que a radiação gama consegue sim afetar o Metro Man, porque essa coisa é muito poderosa e fatal, pois como eu falei, é um elemento espacial. E o Gamma Jack consegue controlar a radiação gama com maestria, podendo desintegrar seus inimigos, que aliás é uma outra vantagem. O Gamma Jack mata seus inimigos, ele não deixa ninguém vivo. Já o Metro Man não faz isso. Ele sempre prende Megamente e nunca o mata. Pelo menos só com Megamente. Além do Gamma Jack ser muito cruel, podemos ver que ele simplesmente poderia desintegrar qualquer inimigo. E eu acho que ele fazia isso sempre, já que no áudio original ele confessa que matava seus inimigos. E eu imagino essa crueldade do Gamma Jack infinitamente maior e mais cruel caso ele enfrentasse o Metro Man. Já que o Metro Man é basicamente ele, o cara arrogante, que se preocupa com sua aparência, que só faz o que ele faz porque ele gosta de ser admirado e por aí vai. Então eu acho que essas vantagens do Gamma Jack já fariam ele ter uma grande vantagem durante a luta. Mas é justamente agora que eu começo a falar a favor do Metro Man. E eu já quero começar falando, obviamente, na sua super velocidade. Isso porque o feito de você conseguir deixar o mundo parado só usando super velocidade tem que ser rebatido muitas e muitas vezes. Isso porque isso não é pouca coisa. E eu nem preciso falar que o Gamma Jack nem chegaria perto do Metro Man se ele usasse essa sua super velocidade por completo. Sério. O Gamma Jack nem viria o Metro Man, mas eu não quero falar só sobre isso, como eu também quero falar de outras coisas. Pois o Metro Man tem uma grande vantagem no meio dessa luta, o seu poder de voar, e isso ajuda muito na hora das batalhas, já que ele consegue voar com maestria, sabendo muito bem voar, até porque desde quando ele era um recém-nascido ele já sabia fazer isso. Mas apesar dele ter essa grande vantagem de poder voar na hora da batalha, não é isso que define se ele será vencedor, pois eu acho que a principal coisa que define uma batalha é a força de cada oponente. E apesar da gente nunca ter tido nem sequer uma minúscula amostra da força do Metro Man, ainda assim dá pra saber o quão forte ele é, já que para essa comparação eu vou ter que usar o Titã. Isso porque o Titã, ele basicamente tem os mesmos poderes do Metro Man, mas ele é extremamente inferior em nível de poder, por conta dos seus poderes terem vindo da casca do Metro Man, e a casca não tem muito DNA. E com o Titã, podemos ver que o Metro Man é ridiculamente forte, já que na batalha final, o Titã simplesmente segura um prédio bizonhamente grande, gira esse prédio e joga sem muita dificuldade. Sério, esse prédio é tão grande que nem vale a pena calcular, pois já dá pra ver que isso é uma grandíssima amostra de força. Sem contar dele também tem outras vantagens de luta, como por exemplo seus olhos laser, que eu não sei se poderia fazer alguma coisa contra o Gamma Jack, mas visto ao tamanho do nível de velocidade dele, talvez poderia sim. Sério, essas vantagens já dão muita vantagem pro Metro Man no meio da luta. Mas beleza, eu já apresentei aqui para vocês todas as vantagens de cada competidor e agora só resta saber quem venceria essa batalha. E sem muito mistério, o vencedor dessa luta seria obviamente o Metro Man. O Gamma Jack até poderia afetar o Metro Man, podendo dar pelo menos uma simples queimadura por tamanho poder da radiação gama. Só que sendo bem sincero com vocês, eu tô puxando o saco do Gamma Jack mesmo, porque eu realmente acho muito difícil ele conseguir afetar o Metro Man. Mas se a gente suponhar que ele conseguiria afetar o Metro Man, ainda assim a luta seria uma completa de humilhação. Isso porque o Gamma Jack tem como seu único poder controlar e manipular a radiação gama, podendo fazer várias coisas. Mas para ele poder afetar um inimigo, ele tem que acertar ele. E eu acho que eu nem preciso falar que o Gamma Jack nem veria o Metro Man. E isso por si só já dá a ele o título de campeão. Mas para ser uma humilhação mesmo, a gente tem que considerar que ele é muito forte, visto os feitos do Titã. Talvez um simples peteleco dele já venceria facilmente o Gamma Jack. Sem contar que, sinceramente, pensando melhor, eu acho que sua visão de calor conseguiria sim afetar bastante o Gamma Jack. Além dele conseguir voar e visto a velocidade do Titã, conseguindo quebrar a barreira do som como se fosse nada, acho que sua velocidade de voo poderia ser a mesma da sua velocidade normal. Então, resumindo tudo que eu disse, o Gamma Jack até poderia afetar o Metro Man se a gente forçasse um pouquinho, mas de qualquer forma, o Metro Man é muito mais rápido, muito mais forte, tem vantagens como conseguir voar e também temos que levar em consideração que a gente está forçando um pouco pro Gamma Jack conseguir afetar o Metro Man. E aí?
curtiu o vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar o like e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando nessa. Eu sou o Ben Zero, você tá no Rebaixamento Geek e valeu!